Voltamos então, caro candidato, cara candidata, para começarmos aí a respeito da nossa aula de crase. Aqui seria o nosso exame final, né? Nós só temos esse slide, essa possibilidade de virmos aí os nossos últimos resquícios aí do conteúdo crase, porque a gente já vai mudar de conteúdo, mas eu quis deixar uma lição de casa para você pensar a respeito dessa situação ou desse uso do sinal indicativo de crase diante dessas três situações. É claro que você pensou, você revirou aí os seus conteúdos, você aplicou o seu conhecimento e você chegou à ideia ou ao veredito de que essas três ocorrências de crase estão corretas. Está correto ou estão corretas as três situações? Eu vou explicar para você por quê. Compareceu às 10 horas à reunião, veja que nesse caso nós temos então a nossa indicação de hora cravada, que eu falei para vocês, né? Às 10, às 11, ao meio-dia, 1 hora, às 13 horas, haverá sempre o sinal indicativo de crase com a hora relógio cravadinha ali, fechadinha. Portanto, crase obrigatória. E há uma crase obrigatória sempre em adjuntos adverbiais de tempo, de modo ou de lugar, desde que o cerne ou a palavra principal dessa construção seja uma palavra feminina, crase obrigatória, claro. Na segunda ocorrência, nós temos virá daqui a 1 hora ao encontro. Veja que eu não estou fazendo referência que ele virá às 13 horas ao encontro. Ou seja, exatamente deste momento, daqui a 60 minutos, nos próximos 60 minutos, ele virá ao encontro. Portanto, este A, usado numa situação futura, eu tenho que colocar ali sem o sinal indicativo de crase. Você está recordando aí, lembra o verbo haver, lá atrás, a colocação ali da palavra A. Neste caso, quando eu tenho um A com H, ele remota uma das possibilidades, é de retomar ali ao passado. Eu nasci há 10 mil anos, isso aconteceu há 10 minutos. Agora, vamos jogar isso para a ideia de futuro? Isso acontecerá daqui a 10 minutos. Isso ocorrerá daqui a muitos anos. Este A é apenas o A sem o sinal indicativo de crase e sem o H. E na terceira ocorrência, nós temos aqui a reunião está marcada para às 10 horas. Por que eu não coloquei o sinal indicativo de crase se às 10 horas é o nosso tempo cravado, é a nossa hora relógio? Silvia, você acabou de falar que às 10, às 11, às 13, às 15 deve ter o sinal indicativo de crase. E por que você não colocou aqui? Veja que crase, a base, eu falei para você, leve para a sua prova a base do uso da crase. Crase é a junção de preposição mais artigo. Só que esta crase tem que ser A com A. Veja que nesta ocorrência eu já usei uma preposição, mas é a preposição para. Como eu vou conseguir fazer a junção deste para com este A, transformando em um único som? Veja que para é uma palavra de sílaba, ela tem 2 sílabas, não há para transformar, não dá para transformar em apenas um som de A com A. Portanto, aqui não haverá crase. A crase é a junção da preposição A, mais o artigo A, mais o demonstrativo A, mais o pronome demonstrativo aquele e aquela. Portanto, as três ocorrências, as nossas três orações, estão com o sinal indicativo de crase corretíssimos, ok? Feita esta abordagem, eu convido você a consultar aí o seu material de apoio, faça aí vários exercícios e treine este uso da crase sempre dentro dessas questões, dentro desta possibilidade de você vir a treinar os conteúdos ou as questões que estão relacionadas à banca em questão. Não vai saindo fazendo aí qualquer exercício relacionado à crase, que você vai aprender crase, mas você perde o foco da questão. O legal seria, ou o legal é que você faça sempre questões de provas anteriores, como é que a banca faz a abordagem deste conteúdo. Silvia, mas não saiu ainda a banca organizadora, como eu vou saber qual banca ou quais exercícios eu tenho que fazer? Fundação Carlos Chagas e CESP, né? Faça aí uma bateria de exercícios até que saia o edital, que está previsto aí para logo ele ser aprovado, ele ser publicado. Nós conheceremos a banca, mas enquanto isso, faça um filtro, faça exercícios dessas 2 bancas relacionadas à crase. E aí nós vamos mudar a tela e já vamos para nosso próximo conteúdo, que é falar sobre concordância nominal.
Veja que nesse contexto nós estamos já partindo para os nossos conteúdos finais, de fazer ali a função ou a análise das orações, como elas devem, como as palavras devem se comportar dentro das orações. E aqui nós estamos estabelecendo, então, uma relação de harmonia. Nós temos que harmonizar as classes de palavras que são vistas como nome. E aí você vai dizer, bom, Silvia, eu aprendi que a palavra que expressa um nome é a palavra, é o substantivo. Então, nós temos que colocar esse substantivo em concordância com quem? E aí você vai lembrar, então, que substantivo é um nome. Portanto, ele sofre variação de gênero e número. Aí você vai dizer, bom, Silvia, grau também. Mas o grau não tem muito a ver, não tem nada a ver com a nossa regra de concordância. Para que você aprenda, para que você faça a verificação aí dos conteúdos, você vai considerar que o A, que essa construção aí, o nosso substantivo, você vai considerar apenas que ele sofre uma variação de gênero e número, o, a, os e as, e a variação de número de singular ou plural, né? O, os, as e os. Neste caso, então, vamos trabalhar com a ideia de que o substantivo é o carro-chefe, por isso nós chamamos de concordância nominal, porque é o nome que vai puxar aí toda a concordância para que a minha regra, para que a minha especificidade de regra esteja a contento. Então veja que neste caso, eu estou trabalhando com o nome sendo o centro das atenções e os outros nomes que são vistos como palavras que sofrem variação de gênero e número. Então, vamos recordar, dentro da nossa morfologia, existem as palavras que são classificadas como palavras variáveis e existem as palavras que são consideradas como invariáveis. Nós temos 6 palavras que são vistas como variáveis e uma a gente tira, porque a gente não vai falar de verbo agora, então nós estamos falando de 5 palavras, sendo o centro das atenções o nosso substantivo. Portanto, sobraram 4 palavras variáveis que devem obrigatoriamente entrar de acordo ali com o substantivo a que se refere. Então, olha só, em tela nós temos a adaptação de uns nomes a outros, harmonizando-se nas suas flexões com as palavras que se relacionam. Vamos fazer uma análise morfológica rapidinho aqui. Se eu fosse pensar em substantivos, nós grifaríamos a palavra meninos e nós grifaríamos a palavra livros. Agora eu quero usar uma situação de demonstrar com relação ao espaço a situação ou o lugar onde está este meu menino. Então eu vou dizer aqueles meninos. Olha, com relação ao meu referente, ele está longe de quem fala. Isto é um pronome demonstrativo e este pronome demonstrativo está no masculino plural, tal qual a palavra meninos, entrando em concordância com ele. Nós temos ainda a presença de um numeral. Veja que meninos denota aqui uma ideia de pluralidade, por isso eu usei os 2 no masculino, porque a palavra meninos é uma palavra masculina. E eu coloquei ainda um caracterizador, olha só. Este aqui, nós temos então a classificação de meninos. É um menino estudioso? São meninos estudiosos. É uma menina estudiosa? São meninas estudiosas. Eu estou fazendo a concordância, ou seja, estas 3 palavras estão se relacionando diretamente com a palavra meninos. E aí, o que nós temos após, nós temos ainda livros, né? Livros antigos. Se eu quisesse inserir aqui um artigo, é claro que eu colocaria o os, porque livros é uma palavra masculina e está no plural. Então, eu leria aqueles 2 meninos estudiosos, leram os livros antigos. Mais uma vez, eu usei aqui um caracterizador do masculino plural para combinar com a palavra livros. Se eu quisesse substituir meninos por meninas, e se eu quisesse trocar livros por apostilas,
Veja que eu vou precisar reestruturar toda a frase. Eu diria: aquelas duas meninas estudiosas leram as apostilas antigas. Neste contexto, então, eu já cheguei à conclusão de que o pronome, o numeral, o adjetivo e o artigo devem obrigatoriamente entrar em concordância com o nome a que se refere. É esta a regra geral de concordância quando nós trabalhamos com este conteúdo específico. E aí nós podemos já entender que nós temos aqui em tela, então, a regra geral. Nós já vamos fazer a leitura. Eu posso entender que, neste caso, é um conteúdo bastante simples. Basta que eu entenda que o substantivo está ali dentro dessa construção e que todas as palavras que se relacionam com este substantivo devem obrigatoriamente entrar em concordância, e acabou. Só que veja, caro candidato, cara candidata, que eu estou dizendo a você que essa é apenas a regra geral. E nós temos, então, uma regra geral e 487 regras específicas somadas às 897 exceções. É um conteúdo bastante simples. Aí você vai dizer assim: eu desisto de aprender a gramática. Não, não precisa ser assim. Eu fiz aqui uma hipérbole, eu cometi aqui um exagero. Nós temos, é claro, regras, e nós temos a regra geral e todas as regras específicas. E eu diria a você que as regras específicas é bem mais forte aí a possibilidade de elas estarem na sua prova. Então, aos poucos, vamos lá, com calma, a gente vai dominar esse conteúdo também. Se você já entendeu regência, se você já entendeu crase, você já está a quase 50% do seu percurso, não vai desistir agora não. Olha só, o artigo, pronome, o adjetivo e o numeral devem concordar em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural, com os substantivos a que se referem. Veja que o alto e P, eu estou caracterizando IP como alto, eu estou caracterizando flores como amarelas, eu estou classificando ou quantificando as horas, portanto, são 2 horas. E aí, neste caso, nós fazemos a concordância de maneira correta. E aí vamos então para a nossa próxima regra, ou seja, aqueles casos que eu falei para você em que há aí as regras específicas da concordância nominal. Veja que nesse caso nós temos uma regra importantíssima para a nossa prova e que você vai anotar aí: um adjetivo após 2 ou mais substantivos. Então veja que neste caso a colocação deste substantivo é importantíssima. Você vai localizar, você vai fazer a classificação morfológica deste substantivo para que você consiga aplicar a regra. Então, eu estou dizendo que o adjetivo, ele está colocado depois de 2 ou mais, 3, 4, 5, 10, 15, qualquer que seja. O importante é que esse único adjetivo esteja antes destes dois, aliás, esteja após estes 2 ou mais substantivos. Olha só. São substantivos do mesmo gênero? São substantivos do mesmo gênero? Ou seja, eu estou falando de 2 substantivos masculinos, eu estou falando de 2 substantivos femininos, estou falando de substantivos do mesmo gênero. Então, a regra é: eles assumem o gênero do substantivo, ou seja, se são 2 masculinos, fica tudo no masculino. Se são todos femininos, fica tudo no feminino e tudo no plural. Né? Então, o nosso exemplo em tela, nós temos assim: encontramos um jovem e um homem preocupados. Veja que, morfologicamente falando, nós temos os 2 substantivos colocados após o nosso adjetivo. Qual é a regra? Veja que jovem é uma palavra masculina e homem é uma palavra feminina, masculina. Portanto, eu vou juntar jovem e homem e vou dizer que ambos estão preocupados. A concordância se fez usando ali os 2, o adjetivo, fazendo a concordância com os 2 substantivos, preservando, portanto, o gênero destes substantivos, fazendo apenas a pluralização.
E aí o nosso próximo exemplo, deixa eu só apagar para nós limparmos a tela. Temos aqui, olha, concordar só com o último substantivo em gênero e número. Ah, então olha só, encontrei aqui uma possibilidade de essa questão estar assim na minha prova. Assinale a alternativa em que a colocação do pronome pode estar no singular ou no plural. Que é a banca CESP? A banca CESP diz assim, sem prejuízo semântico ou sintático, a palavra preocupados pode ser substituída por preocupado. E aí o que você vai dizer? Que sim, claro que sim. Veja, ele tem irmão e primo pequeno. Veja que nesse contexto eu optei por fazer a concordância apenas com primo. No exemplo acima, eu estou dizendo que o homem mais o jovem estão preocupados. E neste contexto, apenas o primo é pequeno, Silvia, o irmão não é pequeno, o irmão é maior? Não. A gramática me diz que ao ser colocado um adjetivo após dois ou mais substantivos, eu vou ter a classificação ou eu vou classificar, eu vou qualificar todos os substantivos anteriores. Então, tanto faz. Se eu quisesse dizer, no primeiro exemplo, encontramos um jovem e um homem preocupado, estaria correto. Se eu quisesse dizer que ele tem irmão e primo pequenos, também estaria correto. E aí você deve estar perguntando, Silvia, mas quando você diz assim, ela tem irmão e primo pequeno, não dá a impressão de que só o primo é pequeno? Quando você diz encontramos um jovem e um homem preocupado, não dá a impressão de que só o homem é o preocupado? Não, não, a gramática não entende assim. A gramática me diz assim, se eu quiser que apenas o homem seja preocupado, eu vou ter que reconstruir essa oração. Eu vou ter que dizer, encontramos um homem preocupado e um jovem. Ou eu poderia dizer, encontramos um jovem e um preocupado homem. No outro exemplo, ela tem um irmão e um pequeno primo. Ou ela tem um primo pequeno e um irmão. Somente se eu fizer a alteração destes elementos é que isto vai denotar aí uma qualificação individual. Colocado tal qual está na nossa tela, nós estamos qualificando os dois substantivos, ok? E aí, mudando a nossa tela, nós temos um adjetivo anteposto, agora eu inverti, perceba? O meu adjetivo estava no final da frase, agora ele foi para o começo. Um adjetivo anteposto a vários substantivos, dois ou mais, quantos a frase puder conter. E aí nós temos um adjetivo anteposto a vários substantivos, a concordância se dará com o substantivo mais próximo. Então veja nessa construção, se a banca tivesse dito assim, olha, tiveste má ideia e pensamento. Imaginemos então que eu só posso fazer a construção com esta palavra que está posterior a esse adjetivo, ou seja, nós tivemos boa ideia e pensamento, nós tivemos má ideia e pensamento. Imaginemos que eu queira começar a minha frase assim, tiveste bom pensamento e ideia. E aí você vai dizer, bom, Silvia, só o pensamento foi bom e só a ideia foi má. Não, neste caso, mais uma vez, para que eu consiga estabelecer uma alteração de sentido, eu precisarei reestruturar toda a frase. Tal qual está no quadro, tal qual está em tela, nós temos que tanto a ideia quanto o pensamento foram maus e tanto o pensamento com a ideia foram bons. Silvia, a banca pode cobrar e dizer assim, olha, facultativamente é possível colocar bom no plural, é possível colocar má no plural? Você vai dizer que não, porque a regra é claríssima. Ela diz que um adjetivo colocado antes de vários, dois ou mais substantivos, a concordância se dará. Então, grava aí, olha, a concordância se dará ou a concordância só será feita com o substantivo mais próximo. Não há possibilidade de negociação, ok? E aí, mudando a nossa tela, nós temos mais uma possibilidade de isso vir a ser cobrado na nossa prova. Olha, um substantivo,
Nós tínhamos vários substantivos, lembra? Com adjetivo antes e depois. Agora não, eu tenho um só substantivo. E eu quero qualificar este um único substantivo com vários adjetivos, com mais de um, pelo menos, adjetivo. E aí eu posso fazer duas possíveis concordâncias. Vamos lá? Olha só, quando o substantivo estiver no plural, não se usa o artigo antes dos adjetivos. Então, olha, ele estudava os idiomas. Tá vendo? O meu substantivo está aqui. Nós estamos localizando o meu substantivo. E o francês e inglês era o meu adjetivo. Qual é a regra? Como se comportam, então, aí as palavras para entrar em concordância? Sem problemas, eu posso deixar idiomas no plural, francês e inglês no singular, sem o acompanhamento do artigo. E aí vem a banca e diz, é possível fazer uma reescrita deste elemento? Você vai dizer que sim, sem problemas, desde que você possa colocar a seguinte construção. Eu quero deixar o idioma no singular, ok? E aí você pode substituir, você vai fazer o que se a minha frase colocasse assim, começasse assim, estudava o idioma francês e italiano. Se você não colocar artigo, dá a impressão que ao mesmo tempo este idioma é ora francês, ora inglês. Para que você denote, então, a possibilidade de você estudar dois idiomas, a regra diz o seguinte, se você quiser colocar este substantivo no singular, a partir do segundo elemento, você vai colocar o nosso artigo. Então, olha, quais são as possibilidades? Estudava os idiomas francês e inglês. Certíssimo. E se eu quisesse trocar idiomas por idioma, então nós temos assim, ó, estudava o idioma francês e o inglês. Ok? Nesse caso, é uma segunda possibilidade de reescrita, é uma segunda possibilidade de você vir a julgar o item como correto. Ok? Agora, se o substantivo estiver no singular, o uso do artigo será obrigatório a partir do segundo, tal qual eu fiz no exemplo acima. Estudo a língua inglesa, singular, francesa, perceba, e no meu segundo adjetivo eu coloquei o a. Então, eu estudo a língua inglesa e, aliás, eu estudo a língua inglesa, a francesa e a italiana. Neste caso, o que eu fiz? Eu coloquei o meu segundo adjetivo sem o artigo, eu coloquei a partir do segundo elemento a presença do meu artigo. Posso reescrever? Pode cair a maneira aí da banca pedir para que eu reescreva isso sem alteração de sentido? Posso. Eu venho aqui e coloco as línguas, e aí eu vou tirar todos os artigos. Eu estudo as línguas francesa, italiana, ou eu estudo as línguas inglesa, vírgula, francesa, vírgula, italiana, sem a presença de qualquer artigo, ok? Então, com isso, nós encerramos esse bloco. Daqui a pouco nós voltamos a conversar sobre concordância nominal. Até lá.